Meus irmãos, para nosso momento de edificação, pela pregação da palavra, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16. Marcos 16, do 1 ao 8, assim diz o Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entraram no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, nós estamos diante da Tua santa palavra e suplicamos a Ti que o Senhor nos santifique neste momento. Tem misericórdia de nós, mais uma vez pedimos, para que o Senhor purifique o nosso coração, a tal ponto de recebermos a Tua palavra, ó Deus, como semente frutífera num solo bem preparado, e que assim produzamos frutos para o louvor da Tua glória e para nosso crescimento e fortalecimento. Ajuda-nos neste instante, ó Deus, a compreendermos a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, chegamos ao final da exposição, ou das exposições no Evangelho segundo Marcos. Tirando um dia ou outro aqui, outro ali, uma data festiva, um tempo de descanso do pastor, nós estamos nesta desde o dia 6 de agosto de 2023. Bastante tempo já se passou e muitos frutos nós colhemos desta série em Marcos. Outras virão. Teremos aí uma interrupção para o aniversário da igreja e a próxima série começará em julho, se assim Deus quiser. Mas quantos são os benefícios? Se nós fôssemos aquelas pessoas colecionadoras, quais imagens nós teríamos? Numa caneca, num copo ou até mesmo num bottom, das lições que nós aprendemos no Evangelho segundo Marcos. Como Deus transformou a nossa maneira de pensar e de agir, como o Senhor tem edificado a nossa igreja através da pregação da palavra. Estamos chegando ao final e falaremos sobre o final. Diante de nós está o breve relato que Marcos fez, inspirado pelo Espírito Santo, nestes 8 versos, acerca da ressurreição de Cristo e de alguns pequenos lampejos dos assuntos que aconteceram após a ressurreição de Cristo. Como complemento, nós lemos na liturgia o encontro de Cristo com seus discípulos. Mas aqui está este relato breve, intenso, marca característica do evangelista Marcos. Então eu queria chamar a sua atenção para o assunto central desta porção que lemos, porque aqui nós vemos que Jesus cumpriu a sua promessa de ressuscitar ao terceiro dia e envia um anjo para anunciar aos seus discípulos a continuidade da sua obra. Hoje nós vamos aprender e ver novamente e reafirmar em nosso coração o fato de que Cristo está vivo. Esta é a mensagem central do texto de hoje e nós temos aqui 2 momentos para esta lição. Cristo está vivo. Do verso 1 ao verso 6, o túmulo está vazio. Cristo está vivo,
porque o túmulo está vazio. E depois, do verso 7 ao verso 8, Cristo está sempre com o seu povo. Cristo está vivo. Mais do que isso, nós também veremos que Cristo está vivo e dá vida àquele que nele crê. Curioso, irmãos, e muito triste é termos a noção, dada pelo Espírito Santo, de que a morte é algo inevitável. E ela traz dor e tristeza a todos nós quando nós nos deparamos com a morte, porque ela significa a maldição da queda em pecado contra Deus. Sendo assim, ao morrer, alguém recebe sobre si o pagamento final por seus pecados contra Deus neste tempo e inicia um período intermediário até o dia em que encontrará com Deus novamente, no dia final do juízo. O interessante é que Deus concede vida eterna, mas isso precisa ser por meio da redenção. E a redenção não é proposta e nem produzida por nenhum dos homens. Ela é concedida por Deus. A redenção ocorre no ato livre da vontade de Deus em prover um substituto para a humanidade pecadora, a fim de que este prove a morte em lugar da humanidade e vença por sua santidade a morte, dando assim a possibilidade de vida eterna a todo aquele que nele crê. A morte é inevitável, mas a vida é possível em Cristo Jesus, porque ele substitui o seu povo neste pagamento pela dívida dos pecados e ressurge ao terceiro dia, dando também a esperança de uma nova vida a todo aquele que nele crê. Esta é a certeza que temos pela fé, e esta é a certeza que precisamos nutrir a cada dia da nossa caminhada até encontrarmos com o Senhor. Então, Cristo está vivo, e isso se caracteriza nos primeiros versos pelo fato de que o túmulo onde ele foi posto está vazio. Acompanhe aí na sua Bíblia para ver se de fato as coisas são assim. Veja que, passado o sábado, o dia de descanso, o Shabat deles, por causa do estabelecimento disso na lei de Deus também, é que só depois desse dia elas vão continuar a sua obra. E é uma obra urgente. Passado ali aquele dia, muito cedo, muito provavelmente, e é a palavra que João Marcos utiliza aqui, a quarta vigília da noite, algo parecido entre 3 e 6 da manhã. Elas vão ali ao despontar do sol. Estes detalhes dados por Marcos mostram a urgência que elas tinham. E também a sua submissão à lei. Elas precisavam embalsamar Jesus, estava lá o corpo, alguém precisava fazer alguma coisa. Mas no sábado, não. Nós vamos honrar o Senhor. Mas ao término do sábado, aquilo era urgente. No mais cedo possível que elas conseguiram, elas saíram e foram realizar aquela obra. O trabalho era urgente. No entanto, mais urgente do que fazer aquela obra era respeitar e guardar o sétimo dia. Embora nós não vamos nos deter aqui, isso é interessante, uma aplicação interessante para o nosso entendimento sobre a guarda do domingo. Há coisas importantes e urgentes a serem feitas, mas primeiro está a prioridade, que é honrar o Senhor. O sétimo dia foi observado por aquelas mulheres. Conquanto honraram ao Senhor ao observar as suas leis, elas tinham a convicção de que necessitavam ungir Jesus e que isso era importantíssimo para dar honra àquele que morreu como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Então, o mais cedo possível, elas vão ao túmulo e vão tentando imaginar como que elas vão fazer. Porque se você se lembrar do texto que nós aprendemos na semana passada, veja o verso 46 do capítulo 15,
Dependendo da diagramação da sua Bíblia, está aí na mesma olhada. Veja que José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos, baixou o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. É sobre esta pedra que as mulheres vieram questionando entre si. Como é que a gente vai fazer? A pedra era muito grande. Como nós vamos tirá-la dali para embalsamar Jesus? Talvez alguém movido aí por um perfeccionismo e movido também pela utilização de muitos métodos diria neste momento: está sendo gerado um retrabalho. Não deveriam ter fechado a tumba porque sabiam que a gente tinha que vir depois aqui e embalsamar Jesus. Agora nós vamos ter que tirar a pedra, embalsamar Jesus e tem que ter uma outra pessoa para fechar o túmulo. Certamente essa pessoa não era crente. Botando dificuldades nas coisas. Mas ainda assim, elas queriam fazer aquilo. E nada podia lhes impedir. Então, elas vão até o lugar. Porém, veja aí o versículo de número 4, do capítulo 16. Quando elas chegaram, a tumba estava aberta. A pedra já tinha sido removida. E mais intensamente para os olhos delas e para o coração delas, era o fato de que não tinha mais um corpo lá. Jesus já não estava lá. Elas certamente não estavam se lembrando do ensino de Jesus em Betânia, que nós lemos em Marcos 14, verso 3, quando aquela mulher derrama um nardo puríssimo sobre Jesus, e ele diz: esta mulher antecipou-se em embalsamar ou ungir o meu corpo para o sepultamento. Somente as coisas vão se conectando ao longo da caminhada delas com Cristo. O evangelista João deixa isso muito claro com algumas anotações que ele vai fazendo ao longo do seu evangelho. Eles não entendiam, por exemplo, ele diz, eles não entendiam o que Jesus falava. Depois da sua ressurreição, lembraram de que ele dizia estas e estas palavras. Curioso é que nós também nos parecemos com estes discípulos, e é aqui para onde a nossa mensagem de hoje vai caminhar. Como nós nos parecemos com eles? E o que nós devemos fazer assim como eles foram chamados para fazer? Nós não temos muitas respostas para as coisas que Deus tem nos ensinado de imediato. Ele nos ensina, envia o seu Espírito, vai conduzindo a nossa vida, mas muitas são as vezes, irmãos, de que a gente não sabe muito bem para onde a coisa vai. Nós apenas confiamos. E a vida com Deus é assim mesmo, pela fé. E Ele, por sua bondade, sempre nos dá a resposta, no momento determinado por Ele mesmo. Então chegam aquelas mulheres ao túmulo, e o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. O versículo 5 tem ainda esta experiência maravilhosa, para a qual muitos de nós não teriam uma reação apropriada. E eu acho que foi o caso delas também. No versículo de número 5, você lê comigo que ao entrarem no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e aterrorizadas. Sobre esta palavra, o diácono Tiago já explicou para a gente no início da liturgia. Medo, medo mesmo. Esse termo é muito fácil para nós, ainda mais nos nossos tempos. Todo mundo tem fobia de alguma coisa. E é a raiz da palavra que aparece aqui. Elas tiveram medo, ficaram atemorizadas em ver aquele rapaz lá dentro, vestido de branco, totalmente aleatório à cena. E ele mesmo toma a dianteira e passa a dizer-lhes: não fiquem assim, diz o versículo de número 6. E aí, meus irmãos, não há dúvida nenhuma daquilo que está acontecendo, porque o próprio anjo aqui dá todos os detalhes que elas precisam. Veja, vocês estão buscando a Jesus,
Mas não é qualquer um. É o Nazareno. Ele foi crucificado. E aí o anjo diz, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar onde ele estava. Jesus Cristo ressuscitou. E o nome do nosso Cristo precisa ser exaltado por esta verdade. Ele foi morto, mas está vivo. O santo não viu corrupção na sua morte, pois teve a sua glória restituída junto ao Pai. Você precisa se lembrar, e estas perguntas são feitas às vezes até mesmo pelas crianças. Para onde Jesus foi quando ele morreu? Você precisa se lembrar de que Jesus era 100% homem, foi sepultado, mas ele era 100% Deus. Por isso os salmos vinham dizendo, o Senhor não permitirá que o teu servo ou o teu santo veja a corrupção, porque ele de fato não viu. Jesus Cristo ressuscitou. Talvez alguns de nós teria a predisposição a se dar em favor de alguém. E aqui eu não estou apenas falando de esposo e de pais, mas talvez nós poderíamos dar a nossa vida em favor de um irmão nosso da igreja. O mais próximo que nós temos disso talvez seja a doação de órgãos. Mas nós, por vezes, temos esse ímpeto de nos colocar no lugar da pessoa. E ainda que nos apresentássemos para morrer em favor de alguém, esta obra não seria concluída como a obra de Cristo, porque por nossos pecados nós permaneceríamos na morte. E os pecados da pessoa pelas quais nós estamos fazendo esta obra de substituição permaneceriam sobre elas. Este é o ensino, por exemplo, do apóstolo Paulo no capítulo 15 da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. Quando ele diz assim, olha, é corrente dizer que Jesus Cristo não ressuscitou. Nossa pregação é vã, a fé que vocês têm é vã, e quem batiza em nome dos mortos, porque Cristo não ressuscitou. E se a nossa esperança nas coisas desta vida estão baseadas apenas aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E aí Paulo diz, mas de fato Cristo ressuscitou. Então, a nossa pregação não é vã. A nossa fé em Cristo não é vã. E lançar o sinal da aliança sobre as pessoas também não está sendo fútil pelo fato de que Cristo ressuscitou. Nós temos, ao longo de 2 meses, refletido na morte de Cristo e como isso é central, fundamental para a nossa fé. Mas a segunda parte disto também é central e fundamental, porque Cristo Jesus ressuscitou. Ele está vivo, a sua obra foi concluída. Mas para que nós desfrutemos desta vida que ele tem, é preciso que nós creiamos nele. É preciso que estejamos unidos a este Cristo vitorioso sobre a morte. Não apenas venceu sobre todos os inimigos, mas venceu o poder da morte. Talvez você não se lembre, e eu me lembro porque são aqueles lapsos de memória de infância. Mas havia um deputado muito querido, de uma linhagem muito longa na política. Na década de 90, ele faleceu, da família dos Magalhães. Era o deputado Eduardo Magalhães. Muito querido pelos políticos, muito querido. Se você vê as reportagens de seu velório, todos de fato lamentando não apenas a morte e nem mesmo de uma maneira política, mas de fato lamentando o falecimento dele. Faleceu jovem ainda. E ali eu acompanhei, porque eu já tinha chegado da escola, não precisava fazer lição de casa, estava assistindo TV, era o que me restava. E uma TV diferente da de hoje também. Tinha bobeira, mas não tinha tanta. Estava ali eu assistindo. E aí entrou o plantão, foram lá ver o velório do deputado. Por que eu estou contando isso?
E não é um daqueles exemplos aleatórios que eu conto. No meio de tudo, quando terminou de fazer o velório, fecharam a tampa do caixão. Um padre gritou no meio de todo mundo: abram a tampa do caixão. Ele vai ressuscitar agora. E aí, meus irmãos, ele insistiu até o fim. E aí houve um tumulto, tiveram que tirar o padre dali. Não deixaram o padre orar e não deixaram a tampa do caixão ser aberta. O deputado foi sepultado naquele mesmo momento. Depois saiu uma reportagem, e se eu achar isso eu mostro para vocês. Mando no grupo da igreja. E aí aquela cena me chamou a atenção. Pelo ímpeto daquele senhor ter dito, ele vai ressuscitar, abram a tampa. Mas e se ele ressuscitasse? Você já imaginou isso? Estava ali, estava na mão. Será? Quantos de nós não temos o mesmo ímpeto ao passar diante de uma urna funerária? Nós não apenas lamentamos a morte. A gente queria que tudo fosse diferente. Ou pelo menos as últimas semanas, os últimos dias, para tentar reaver alguma coisa. Se a pessoa era cabeça dura, dizer assim, por favor, agora me escuta. Se a pessoa era muito querida, fala, fica um pouquinho mais. Se foi embora sem a gente pedir perdão, a gente queria que voltasse e a gente pedisse perdão. Eu estava errado, me perdoa. Agora pode ir. Mas nós temos este mesmo ímpeto ao passar diante de qualquer urna funerária. E a morte é humilhante. Porque por mais que você faça alguma coisa, já está consumado. Não dá para voltar mais. Ontem nós estávamos no velório e a minha palavra foi para os vivos. E não para o seu filho. Porque ele já tinha ido. E é assim que a Bíblia nos orienta. É melhor estar na casa do luto do que onde há festa. É na casa do luto onde a gente reflete. Onde há festa, a gente não pensa muito nas coisas. A gente só vive. A morte é algo impactante. E seria muito bom se nós conseguíssemos reverter a morte. Mas só há uma maneira de superar esta maldição sobre a humanidade que é a morte, que é crer no único que entregou-se e que ressuscitou ao terceiro dia, Cristo Jesus. Crendo assim, quando nós estamos diante de um velório ou de um caixão, crendo desta maneira, nós nos aproximamos em paz. Nós sabemos que a vida estava nas mãos do Senhor e que o que aconteceu com aquela pessoa foi o melhor para ela, porque o Senhor deu descanso dos temores e das angústias deste mundo. Se não era crente, passará a viver em tormentos eternos. Se é crente, já desfrutará das bênçãos de estar na presença do Senhor, aguardando o dia bendito, onde nós todos, mortos e os que estiverem vivos, comparecerão diante de Cristo Jesus como juiz. Nós estaremos lá, irmãos. Mas se nós não estivermos unidos a Cristo, não haverá condição de superarmos a maldição da morte. Porque Cristo levou sobre si todos os pecados do seu povo e pagou a dívida por cada um deles. E foi ressuscitado ao terceiro dia por causa da justiça que ele tinha. Assim também, aquele que crer em Cristo participa da sua morte e participa da sua ressurreição. Mas é preciso que estejamos ligados a Cristo, creiamos em Cristo e sigamos a Cristo. E é exatamente isso que o texto vai nos conduzir a refletir nesta manhã. Cristo está vivo, o seu túmulo está vazio, mas ele, vivo,
vai sempre adiante do seu povo. Cristo está sempre com o seu povo. Veja só o versículo de número 7. O anjo ainda orienta aquelas mulheres, não dá só a explicação de que ele não está mais aqui, mas ele diz, ide, e aqui só imperativo, tá bom? É só ordem aqui. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Olha o Pedro aqui. O Pedro vai ter que se encontrar com o Senhor ainda. Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele disse. Cristo vai adiante do seu povo. Mateus 28 vai nos dizer que esta chegada do anjo teve por sinal também um grande terremoto que deixou os guardas totalmente possuídos de medo. E eles fugiram. E foi este anjo que removeu a pedra. Agora ele está ali, quieto, bem tranquilo, sem sonido nenhum. Apenas um anjo dizendo àquelas mulheres, calma. Ele disse a vocês que isso ia acontecer. E ele disse que iria com vocês para a Galileia. Ele cumprirá. Digam a todos os discípulos, digam a Pedro, e ouçam vocês também, que ele vai e aparecerá a vocês. E ele estará com vocês. A ressurreição de Cristo, irmãos, é o cumprimento das promessas dele. Ele disse e cumpriu. É curioso porque nós, mesmo sem ter muitas ferramentas às vezes, não sabemos para onde a nossa vida vai. Vivemos pela fé e não por aquilo que está diante da nossa vista. Essa deve ser a nossa vida. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, diz, se a gente espera o que almeja, então nós não vivemos por esperança. Se a gente vive só pelo que a gente vê, nós não temos esperança, porque está diante de nós, está tudo certo. A gente anda por aqui, ó, está bem seguro. E quando sai daqui, aí a gente se perde. Mas a vida com Cristo é uma vida pela fé. Não pelo que vemos, mas como cremos nele. Jesus Cristo ressuscitou e ele está com o seu povo até o fim. Nós precisamos crer nisso e colocar isso em nosso coração como uma pedra fundamental da nossa fé. Mesmo em tempos de dificuldade e em tempos de dor, ou até mesmo nos momentos em que perdemos os entes queridos, nós precisamos ter a nossa fé ligada a Cristo, sabendo que Ele está conosco, mesmo nestes momentos complicados. Nos momentos de alegria, de igual modo, a fé em Cristo deve nutrir e também iluminar os nossos passos. Jesus Cristo está vivo. Dominicalmente, nós não viemos aqui celebrar a sua morte, porque nós cremos que ele vivo está. Aliás, a motivação para vir aqui é pelo fato de que ele ressuscitou e é por meio dele que nós somos recebidos diante de Deus. As orações que nós fizemos hoje, os cânticos que nós entoamos, as leituras que dirigiram ao nosso coração palavras de conforto ou até mesmo de confronto, só foram possíveis no culto de hoje porque Cristo está vivo e Deus fala com o seu povo através dele. Cristo está no meio do seu povo. Ele vivo está. Portanto, eu queria aplicar duas lições a nós hoje. E a primeira delas é que você precisa aprender e crer nas palavras de Cristo. Aprender e crer nas palavras de Cristo. Não há possibilidade de um cristão verdadeiro viver à parte de Cristo. Não é possível, nem inteligente, seguir a Jesus sem ser guiado por ele. Diante da tumba vazia, aquelas mulheres foram tomadas
de temor e foram relembradas de que aquele fato foi anunciado por Cristo. Não era um negócio fora de comum. Jesus anunciou aquelas palavras, bem como todos os outros atos subsequentes. Então, você precisa crer e conhecer mais a palavra de Jesus para compreender os seus ensinos. Você precisa ser totalmente dependente de Jesus. E não conseguirá isso se não conhecer as palavras do seu mestre. Nós estamos, meus irmãos, numa condição muito semelhante à dos primeiros discípulos. Qual seja, Cristo está em nosso meio, nos guiando até o dia em que encontraremos com Ele de novo. Foi isso que Ele disse para os seus discípulos. É isso que Ele diz a todos nós. Também estamos esperando a manifestação de Cristo, não mais como eles esperavam Ele ressuscitar, mas esperamos o retorno bendito do Cristo vitorioso. E enquanto esse dia não chega, nós somos guiados para este dia. Porque se não fosse assim, certamente, irmãos, nós estaríamos em vales escuros. Cristo está no meio de nós. Essa é a sua promessa. E uma promessa de que Ele voltará para reunir o seu povo santo. Então, nós precisamos estar cada vez mais inteirados sobre as promessas que Cristo faz, compreendermos os sinais que Ele nos apresenta e aguardarmos o seu retorno sem vacilar. Você só vai conseguir isso próximo da palavra do Senhor. Quanto tempo nós desperdiçamos dando crédito àquilo que não é a palavra de Deus? Tem muitos que dizem estar vivendo um cristianismo, mas está distante da palavra esse tipo de cristianismo. Muito distante. Vivendo apenas de eventos e sendo guiados por todo vento de doutrina, pois estão distantes da palavra de Deus. Aprenda e creia nas palavras de Cristo. Segunda coisa, anuncie a ressurreição de Cristo. São os dois momentos desse texto. O anjo chama a atenção daquelas mulheres dizendo, isso não é novo para vocês? Ele tinha ensinado isso. E depois eles dizem, anunciem que ele está vivo. E que vai no meio de vocês. E que vai se encontrar com vocês. É isso que nós, como discípulos de Cristo, também precisamos fazer. Anuncie a ressurreição de Cristo. A ordem dada pelos anjos às mulheres foi, vão e anunciem. Mais uma vez, nós nos assemelhamos àqueles primeiros discípulos, pois Cristo fez uma promessa, da qual desfrutamos os seus efeitos hoje. Em Mateus 28, 20, lemos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí, meus irmãos, é só fazer a conta. Se você crê em Cristo, você crê nas palavras dele. E ele disse que estará com o povo dele até a consumação dos séculos. A pergunta é, já acabou? Ainda não. Então, ele continua no meio do seu povo. Anuncie sobre a ressurreição de Cristo. Recai, portanto, sobre nós também a mesma ordem. Vamos anunciar, irmãos, a ressurreição de Cristo e dizer que Ele está vivo. Dizer também que Ele estará conosco até a consumação dos séculos e que voltará para consumar totalmente a obra, glorificando o Pai ao julgar toda a humanidade e conduzir os seus remidos a uma vida eterna e gloriosa. As pessoas precisam saber que Cristo veio para substituir os crentes no pagamento por seus pecados, que morreu no lugar deles, que venceu a morte ao ressuscitar e que os conduzirá seguros até o dia final. Quantos há, meus irmãos, que necessitam ouvir essa mensagem da salvação, garantida pelos méritos de Cristo? Nós precisamos falar de Jesus.
São muitas pessoas que precisam ouvir esta mensagem que, em tantos casos, consolará vidas que estão aprisionadas pelo temor das coisas que ainda virão. Mas quando nós cremos em Cristo, a nossa alma fica descansada. Nem mesmo o IOF vai tirar a nossa paz. Porque nós cremos que Cristo está no meio de nós. Cristo está nos conduzindo até o dia em que estaremos com Ele. Sendo assim, meus irmãos, você precisa se lembrar disso. Cristo está vivo e dá vida a todo o que nele crê. Prova disso é que o seu túmulo está vazio e que nós podemos desfrutar da sua presença constante até o dia final. Vamos encerrar lendo Daniel capítulo 12. Do verso 1 ao verso 3, nós lemos